Olá, estamos aqui hoje com mais um convidado aqui do podcast Conexão Trabalhista, alguém que para a gente é uma honra receber, Dr. Marlos Melek, o nosso juiz federal aí, responsável e um dos relatores da reforma trabalhista, tem alguns livros escritos e a gente vai conversar um pouquinho sobre premiação e os prêmios e as tributações e o que é isso na folha de pagamento. Seja bem-vindo, obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, doutor Marlos, um prazer tê-lo aqui. Doutora Michele, eu que agradeço a generosidade do convite, muito obrigado, falando para todos vocês que estão acompanhando essa questão hoje aqui da premiação no contra-cheque. Tem muitas dúvidas, eu espero que todos esclareçam essas dúvidas hoje. Se pode ser mensal, qual que é a frequência que pode pagar, se tem que aparecer no contra-cheque, se pode ser individual ou coletivo, qual que é a tributação que tem, se realmente não tem cargos trabalhistas previdenciários, qual a segurança jurídica que pode ser observada nisso, se tem alguma ação no Supremo discutindo esse tema, de onde é que veio isso, onde é que encontra isso na nossa legislação. Então, espero que seja bem esclarecedor esse tópico do prêmio hoje, aqui com a querida doutora Michele e a querida doutora Mariana também. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá. Posso começar perguntando? Vamos lá, doutor Marlos. O que eu vejo assim, de muitas dúvidas das empresas, né? Mesmo com a reforma trabalhista, com a alteração explícita no texto da lei de que a premiação pode ser paga com habitualidade, o que a gente ainda vê é um medo, um receio muito grande das empresas do pagamento da premiação com habitualidade, né? Às vezes eu penso, gente, mas já foi 2017 a reforma trabalhista, já passou muito tempo que a premiação pode ser paga com habitualidade, mas ainda vive-se aquela mentalidade de que não pode ser pago com habitualidade, se for vai ser caracterizado salário. O que tu tens para dizer para a gente sobre isso? Como é que a gente pode criar uma premiação que seja paga com habitualidade e sem correr riscos de que isso seja considerado verbo salarial? Doutora Mariana, o que acontece é o seguinte, o mundo do direito, ele anda numa velocidade diferente do mundo da vida, né? O mundo do direito, as coisas para se assentarem, elas levam de 5 anos a uma década. Então, se a reforma trabalhista passou a vigorar em novembro de 2017, nós estamos em 2024, agora que esse tema e tantos outros começam a se assentar com um pouco mais de firmeza no mundo jurídico e no mundo, nas relações humanas, entre as empresas, os colaboradores. Então, o primeiro passo é isso, né? Tudo que muda no mundo jurídico, não só na área trabalhista, mas na área da família, no Código de Processo Civil, leva um tempo para se assentar, um tempo de compreensão entre os operadores do direito. E segundo, que isso aqui decorre, né, de algum chavão popular que vem de lá de muitas décadas, que se você pegar um contador com mais anos de experiência, ele tem muito vivo isso na cabeça dele, ele tem muito enraizado que o que é habitual vira salário, porque isso sempre foi uma máxima, isso sempre foi uma regra de direito, né? Então você pega um contador com mais tempo de casa aí, né, os mais antigos, e que por acaso, por serem mais antigos, tem mais clientes, eles ainda têm essa crença, eles ainda têm essa informação, eles ainda têm essa mentalidade lá no fundo da cabecinha deles que o pagamento habitual vai gerar salário. Só que a lei mudou. Então lá em 2017, né, com a redação da lei 13.467, alterou o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT e está escrito, mesmo que com habitualidade, prêmio não é salário. Então lá onde está escrito sobre prêmio no contra-cheque na CLT, o que está escrito? Que mesmo que pago com habitualidade, não gera salário. E essa habitualidade, então, pode ser mensal. E sabe qual foi, doutora Mariana, sabe qual foi, doutora Michele, o grande argumento que eu utilizei na época da reforma trabalhista, dentro da Presidência da República, da Câmara e do Senado, para que o prêmio pudesse ser mensal? Que não é justo o trabalhador cumprir a meta, cumprir o que lhe foi delegado e prometido, cumpriu ali o rendimento acima do ordinário, cumpriu o objetivo, cumpriu a meta, por que é que ele teria que esperar 6 meses para receber esse valor? Por que esse dinheiro ficaria parado na conta da empresa a favor do empresário, em detrimento do empregado? Mas aí vocês me perguntam, mas muita gente tem na cabeça até hoje que é semestral o pagamento do prêmio. Eu explico por quê. Porque na época, logo depois da reforma,
o senador Romero Jucá redacionou uma medida provisória, né, a 808, que acabou não sendo apreciada pelo Congresso Nacional e caiu. Então ela teve um pequeno tempo de vida e ela não vale mais. Há muito tempo ela não vale mais. E lá, naquela medida provisória, estava escrito que o prêmio seria semestral. Mas isso não foi votado, isso não vale, isso caiu. Portanto, vale a redação original da lei, que fala com todas as letras. Está lá escrito na lei que o prêmio, mesmo que pago com habitualidade, não integrará o salário. Pronto. Isso tem sido um grande incentivador, até para que os próprios colaboradores tenham uma rentabilidade maior, né? Mas quando a gente fala desses valores, fica-se a dúvida, né? A redação da lei diz isento de tributações previdenciárias e trabalhistas. A Receita Federal ainda discute e mantém a instrução normativa de 91 dizendo que tem incidência sobre imposto de renda. Já existem alguns pedidos, tanto na Receita quanto ações, solicitando, né, a queda disso, dizendo que não que se trata de uma indenização. Como fica hoje na sua apreciação? O que o senhor tem visto em relação às tributações em relação a prêmio? Olha, o prêmio que é pago no contra-cheque, seja num cartão de benefício ou pago no contra-cheque, o correto é botar no contra-cheque mesmo que seja pago no cartão de benefício, em dinheiro, meio, enfim, não importa. O que importa é que esteja no contra-cheque esse pagamento do prêmio, né? Ele não é base de cálculo para encargos trabalhistas. Então, ele não é base de cálculo para quê, afinal de contas? Para FGTS, para férias, para 13º. Aí você poderia dizer, então precarizou, piorou para o trabalhador. Não piorou, porque férias é uma vez por ano e prêmio é todo mês. O 13º é uma vez por ano, o prêmio é todo mês. O que importa aqui é que ele receba mais no global. A previdência, a aposentadoria, ele vai ter calculada sobre as verbas de natureza salarial, que é salário, comissão e outras verbas, como adicional de insalubridade, por exemplo, etc. Mas o prêmio é mensal, é um plus, é um adicional a mais que ele está recebendo, né? Então ele não gera base de cálculo para hora extra, para férias, para 13º, para FGTS. Ele não gera base de cálculo para fins previdenciários. Ele não é base de cálculo para Previdência Social, para o INSS. Então nem o trabalhador, nem o patrão pagam INSS sobre o prêmio. Mas o imposto de renda, sim, é devido. Sim, é devido. O que, na somatória daquele mês, ultrapassar a faixa isenta da Receita Federal, com certeza haverá a incidência tributária da Receita Federal de imposto de renda. Por quê? E aqui eu vou fazer uma recapitulação histórica, tá? Quando a gente escreveu a reforma trabalhista, houve uma minuta de nota técnica do Ministério da Fazenda na época para que o presidente da República vetasse o artigo do prêmio, afirmando que poderia cair a arrecadação. Nós conversamos na época com o ministro da Fazenda, que era o ministro Henrique Meirelles, e mostramos a ele que o prêmio poderia ser uma ferramenta de gestão para as empresas, aumentar a produtividade do trabalhador e dessa forma melhorar a rentabilidade do empresário, melhorar o ganho do trabalhador, sem que isso representasse qualquer evasão fiscal. E o ministro, então, na época, o Henrique Meirelles, falou, bom, analisou melhor o texto da lei e retirou essa minuta, retirou esse pedido para que o prêmio fosse derrubado da Lei 13.467. Mas, em troca disso, ele disse, mas o governo, a Receita Federal, fica com o imposto de renda. E nós dissemos, com certeza, haverá o imposto de renda. Então, esse foi, digamos assim, a negociação que foi feita com as instituições na época para que o prêmio não tivesse incidência trabalhista, não tivesse incidência no INSS, mas que tivesse incidência fiscal, que não tem nada de mais nisso, pelo seguinte, porque nós praticamente fizemos um benchmarking, nome chique para dizer que nós copiamos, o sistema de premiação norte-americano. E o sistema de premiação norte-americano, ele também tem imposto de renda, tá? Isso que é importante que se diga. O sistema norte-americano, o sistema anglo-saxão, ele também tem imposto de renda sobre o sistema de premiação. Mas vejam o tamanho da importância da premiação. Quando a reforma trabalhista foi aprovada, por dados da ANPRO, a Associação Nacional de Marketing Promocional, que mexe com prêmio, eles tinham os seguintes dados, a seguinte estatística. Os Estados Unidos da América pagavam para a iniciativa privada na época da reforma, lá em 2017, 50 bilhões de dólares por ano de prêmios
para trabalhadores da iniciativa privada. Vou repetir esse número. 50 bilhões de dólares para trabalhadores americanos, norte-americanos da iniciativa privada. Naquela época, o Brasil pagava para seus trabalhadores a título de prêmios e bônus, que tinha incidência previdenciária, fiscal, trabalhista, tudo, 5 bilhões de reais. Vejam, 5 bilhões de reais contra 50 bilhões de dólares. Façam a conversão. Então, ainda o empresário brasileiro ainda não aprendeu a usar a ferramenta do prêmio adequadamente, né? Eu penso que o prêmio é uma forma de dividir o pão, é uma forma de dividir com um bom colaborador o resultado da empresa sem burocracia. Porque o prêmio pode ser mudada a regra no meio do caminho. Claro, vai ter que respeitar o que aconteceu para trás, mas dali para frente pode se alterar, né? O prêmio ele é muito instantâneo porque ele não depende de uma autorização sindical, salvo previsão em sentido contrário na convenção coletiva, mas é raro, né? Ele não é igual a PLR, ele é diferente. Pode ter vários indicadores. E o que as empresas mais erram sobre o prêmio? Então se pode pagar prêmio, inclusive sem cargos, ou dar quinhentão amanhã para todo mundo. Não pode. Existe uma receita de bolo, tá? Inclusive nesse livro, vou até mostrar aqui, ó, o livro O Novo Normal, tem um capítulo inteiro, ó, esse livro aqui, né, bem moderno esse livro, um capítulo inteiro sobre prêmio no contra-cheque, que mostra o passo a passo, que mostra a receita do bolo. E qual que é o grande pulo do gato? Qual que é a pedra de toque para a empresa poder pagar prêmio? Quem está elegível ao prêmio? Para quem a empresa pode pagar prêmio? Resposta: para o trabalhador que tiver um rendimento acima do ordinário. Não precisa ser um negócio extraordinário, não. Acima do ordinário. Previsto aonde? No regulamento do prêmio, que a empresa vai criar. E a política da premiação é porque às vezes pensa que precisa fazer um grande regulamento, uma grande... Não, às vezes é um papel, papel simples, com 3 informações, 3 tópicos ali, como é que vai ser pago, mas isso tem que ser transparente, tem que ser claro, e o que eu sempre falo, a gente tem que ter um lastro daquilo ali. Quando eu preciso discutir, eu preciso conseguir explicar, ó, eu fiz uma campanha que foi apresentada na reunião mensal do dia tal. Eu passei para todo mundo assinou, eu expliquei como é que era a premiação. O Marlos bateu a meta, ou enfim, ou atingiu os objetivos que eu criei ali, e eu paguei a premiação. É simples, desde que eu tenha um lastro e como demonstrar que eu paguei. Não pode ser da minha cabeça, como tu falaste. Esse lastro que a doutora Mariana fala, no direito se traduz como ônus da prova. Então vejam bem, se bater uma fiscalização, se for judicializado, ou seja, o trabalhador levar à Justiça do Trabalho, isso que o pessoal chama de ministério até hoje, levar à Justiça do Trabalho, ou o fiscal do trabalho, o auditor do trabalho for a empresa, é o ônus da empresa apresentar a documentação de que ele atingiu aquelas métricas, de que ele atingiu aqueles indicadores para te autorizar a ter pago o prêmio daquela forma, né? Então assim, tem que ter o relatório, tem que ter o lastro, tem que ter isso, porque senão, lá na frente, se não conseguir provar o atingimento das metas, dos resultados, dos indicadores, você não vai ter lastro, não vai ter prova e vai ser condenado. Exatamente. E existe algum limite, algum valor limite de prêmio? Pode ser correspondente ao salário, pode ser mais que o salário? Então, no tempo da reforma eu quis botar um limite, né? Justamente para evitar essa questão de salário oculto, não sei o que, Às vezes o cara ganha 3 mil e ganha 6 de prêmio, né? Poxa, que bom, eu fico feliz com isso. Pô, imagina o cara ganhar o dobro que ele ganha de prêmio, que atingiu todas as métricas, né? Não tô dizendo que é um prêmio mensal, mas um prêmio, de repente, semestral, anual. É que, o cara ganhou um dinheirão, assim. Pergunta pra ele se não tá feliz. Isso que é importante entender, né? Mas então, assim, não tem valor máximo do prêmio. Eu queria, na reforma trabalhista, botar o dobro do que o cara ganha. Na época, o relator Rogério Marinho falou, não, deixa livre. Eu falei, por que deixar livre? Falou, porque senão a empresa quer dar um carro para o melhor empregado, claro, né? Quer dar uma viagem, fazer aqui, falar aqui de várias marcas, para dizer que estou fazendo uma, né? Vai dar um BYD, vai dar um Jeep, vai dar um Fiat, vai dar um Volkswagen. Não pode, porque a CLT não deixa. Mas como que a CLT não deixa um trabalhador dar um carro zero de presente para o meu empregado? Ou melhor, até um outro caso, que até contei na palestra, que eu vivi esse tema, né? A colaboradora que ganhou uma viagem para os Estados Unidos com tudo pago, levou a filha junto, né? Então, teoricamente, se ela ganha 3 mil por mês, a empresa não poderia dar para ela, se houvesse uma limitação no valor do prêmio, uma viagem para os Estados Unidos com a filha, com tudo pago. Imagine que sonho, né? Que coisa legal, né? Essa oportunidade de conhecer uma outra cultura, um outro lugar, enfim.
Agora, então o prêmio não tem limite de valor. Tá? Contanto que se cumpram as métricas, contanto que se cumpra os resultados propostos, o prêmio não tem limite de valor. Agora, vou ser muito honesto, né? Até agora está funcionando bem no Brasil. Mas se o setor produtivo, se os empresários abusarem dessa regra, Era isso que eu ia falar. abusar no sentido de entrar no campo da ilegalidade. Marcel Planiel, da Universidade de Paris, professor, dizia, não há abuso de direito. Há ilegalidade. Se você não há abuso de direito, mas quando você passa da linha que para ser direito existe um contorno, você já não está mais no direito, você está na ilegalidade. Então, se você começar a abusar, não, o cara ganha 3 por mês, mas eu criei um sistema aqui que ele vai ganhar mais 4 por mês, se atingir as metas. Ora, naturalmente que vai haver uma evasão fiscal no global e que um dado momento o governo vai rever isso daí com razão, né? Mas, por enquanto, tudo caminha muito bem. Hoje a gente olha, principalmente pegando essa sua fala, né? Que as empresas querem ser criativas. E aí a criatividade, às vezes, né, pra gente beira, em alguns casos, a ilegalidade justamente por isso, né? Ah, eu pago comissão, agora eu quero mudar para prêmio, porque ele vai ter uma rentabilidade maior, né? Ele já... O Miller Fernandes dizia, né, o querido jornalista Miller Fernandes, que a criatividade é mais perigosa do que a lei. E assim, não pode substituir comissão por prêmio. Por quê? Porque comissão, pela lei do custeio da Previdência Social, ela é salarial. Ela tem natureza, ela é salarial. E o prêmio não é salarial, é indenizatório. Então você não pode tirar a comissão, por quê? Porque tem o princípio da irredutibilidade salarial. Exato. Você não pode tirar a comissão para pagar prêmio. Eu vejo que esse medo das empresas, contadores e até de vários advogados, do pagamento mensal da premiação é justamente essa falta de criatividade e a questão do rendimento acima do ordinariamente esperado. Porque nem todos os meses a gente tem um rendimento acima do ordinariamente esperado. Então, também tem essa situação, né? De tu criares uma política de premiação que realmente seja desafiadora, porque a pessoa tem que demonstrar o além, né? Não é fazer o que tu foi contratado para fazer, que tu já é pago. É algo além do que tu foste contratado. Olha, se a gente escapar, doutora Mariana, doutora Michele, se a gente escapar um pouquinho aqui só do mundo jurídico, se a gente escapar aqui da caixa do mundo jurídico, né, do quadrado do mundo jurídico, a gente vai visitar certamente o mundo da administração de empresas. E aí nós vamos perceber que o sistema de premiação, a questão do faturamento da empresa, a questão da prosperidade do empregado, o quanto ele ganha, isso pode estar previsto no planejamento estratégico da empresa, em que eu tenho missão, visão, objetivos. Nos objetivos, eu posso enquadrar o prêmio no contra-cheque. E aí, para que essa meta não seja muito aquém, para essa meta não seja muito além, que se transforme num assédio moral, o que eu posso fazer? Para o planejamento estratégico de uma empresa funcionar, todos os envolvidos, todos os atores devem participar. Então todos devem opinar. Não tem que vir de cima para baixo. Eu penso que tem que haver uma comunicação muito franca, né, entre os trabalhadores, os gestores e os proprietários da empresa, para que as metas, os indicadores sejam razoáveis. Então vejam, se a gente coloca isso na ciência da administração de empresa, isso funciona muito bem. E também vai funcionar muito bem no mundo do direito, contanto que isso seja razoável. Uma meta muito além vai causar desânimo, apreensão, ansiedade, desespero, raiva, medo. E uma meta muito fácil de cumprir, vai dizer, isso aqui é fraude, porque é salário curto. Então tem que haver um trabalho que vem lá do planejamento estratégico, da missão, da visão, dos valores, dos objetivos da empresa, e dentro disso um diálogo franco e aberto, maduro, entre todos. Eu penso que nós vivemos num país que é o contrário de outros países, como o Canadá, por exemplo, como o Reino Unido. Há uma maturidade maior das relações humanas. Meu filho mais velho mora no Canadá e não tem chave na porta da frente da casa. Então eu não estou falando mal do Brasil, eu amo meu país, mas eu só estou dizendo que culturalmente eles estão, em muitos aspectos, anos-luz à nossa frente. Imagina você que está nos assistindo hoje, somente hoje, dormir com a porta da frente da sua casa só encostada. Aqui a gente tem câmera, tem grade, tem cerca, tem portão, tem o cara da moto que passa pitando, ganha 50 lá por mês, tem alarme, tem chave na porta, tem fechadura eletrônica e tem tetra-chave.
Tudo isso aqui. 8 coisas para se proteger. Né? Lá no Canadá não, lá no Canadá eles dormem com a porta aberta, encostada. Eu fiquei surpreso. Não tem grade, não tem cerca, não tem arame esfarpado, não tem cerca elétrica, não tem câmera e não tem chave na porta da frente. Então, quando eu digo que as relações humanas estão mais avançadas, estão. É só olhar o IDH, só olhar, né? Então, aqui no Brasil, nós precisamos avançar no sentido de, como diz o professor ministro Godinho Delgado, ter um patamar mínimo civilizatório mais avançado, maior, mais elevado, buscar a maturidade das relações. Olha, quando fazem um acordo na audiência judicial, eu parabenizo os advogados e as partes pela maturidade que tiveram de fechar aquele acordo e compreender que cada um cedeu um pouquinho, aquele pensamento, eu podia ter ganho mais. Mas a maturidade nos mostra que é melhor resolver daquela maneira do que de outra. Então, maturidade nas relações, né? Que a doutora colocou é muito voraz no Brasil. Uma meta muito abusiva ou uma meta muito fácil, então nós temos que ter algo, como dizia já Aristóteles, um médium é o interessante. Nenhum dos extremos, mas o médium. E pegando essa sua fala para a gente encerrar, quando a gente fala de meta, a gente não precisa falar só de coisas palpáveis, né? E a gente fala de ser humano, a gente fala de RH, fala do time de gestão de pessoas, o desenvolvimento das competências das pessoas. Isso também pode virar metas, né? Eu aprender a me relacionar melhor, eu aprender a colaborar melhor, e como que eu faço isso, né? Eu ser mais colaborativo. Então, tudo isso pode engrandecer, pode ser ferramenta. Não é uma criatividade que não é tóxica, então uma criatividade que é positiva para o desenvolvimento, tanto daquele colaborador, quanto da sociedade, quanto da empresa, e ligando aí, né, todos os setores, RH, gestão de pessoas, o direito, a administração, o financeiro, né, então mostrar que precisa de uma engrenagem para funcionar tudo junto. Essa gestão das competências é sensacional, está relacionado à inteligência emocional, né, a inteligência funcional. Então, eu penso que a maturidade caminha, porque é muito fácil vir aqui e falar, tem que ter mais maturidade nas relações. Mas como alcançar isso? Como? E está aqui um belo exemplo. Né? Como alcançar essa maturidade nas relações? Eu penso que, antes de lei, vem a moral, vem a ética, né? Porque o que a sociedade tem como ético e moral acaba se transformando em lei, não é assim? Então, mas como eu disse, o direito não anda na velocidade da vida. Ele é mais lento por sua própria natureza e por sua natureza de ser, né? Então, é importante que a gente observe ética e moral nas relações. E se for assim, nós teremos muito menos problemas. Exatamente. A gente agradece. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada, foi ótimo. E para nós é uma honra, né, poder contar e ouvir aqui com sua presença e tudo que o senhor contribui, tanto para a sociedade, porque precisávamos, né, e precisamos aí também evoluir ainda mais no direito. Obrigada, nos encontramos aí no próximo encontro, curta aí, traga suas dúvidas, siga o Dr. Marlos nas suas redes sociais, ele responde todas as perguntas que vocês fizerem lá, está sempre disposto a atender a todos e tragam aqui, a gente está à disposição também. Obrigada, gente.